Teste Público da Urna. É um evento que ocorre no TSE em anos pré-eleitorais. A presidente do tribunal, Carmen Lúcia, reforçou que o modelo brasileiro é referência mundial de transparência e confiabilidade. Para sossego eleitoral da eleitora e do eleitor brasileiro, ele poder confiar em que o voto é ele com ele mesmo e o que ele resolver colocar na urna. O que foi posto por ele na urna será apurado, o que for apurado será totalizado, o que for totalizado será proclamado como resultado para garantia da absoluta confiabilidade do sistema eleitoral no Brasil, que é hoje matriz para o mundo. Serrão, eu quero te ouvir a respeito, porque a gente já ouviu Alexandre de Moraes falando que era a corte mais atacada, a corte mais democrática, agora a gente tem aí a presidente do TSE falando que é a mais segura, é tão segura que sequer podemos falar, levantar um debate democrático. Ninguém aqui está falando em levantar os ânimos, não. Mas dentro de uma democracia você pode questionar, você pode falar, é essa que é a liberdade que buscamos. E o problema não é de informática, o problema até nem passa pelo jurídico, o problema passa pelo constitucional e pelo princípio do sufrágio universal. Só a contagem pública de voto é que é constitucional. Os países mais avançados do mundo garantem que a operação da apuração do voto acontece aos olhos do público. Uma apuração dentro de um sistema de informática, por mais honesto que a gente seja obrigado a aceitar nele, ou acreditá-lo nele, ele não é o escrutínio visível. O voto tem que ser visto na hora da apuração. É esse o princípio fundamental. Se você não concorda com isso, então a gente entra no dogma que a justiça eleitoral brasileira nos impõe há décadas, de obrigar a gente a aceitar um resultado que é feito dentro de um sistema fechado de computador e não aberto aos olhos do público para a contagem pública do voto, que seria o, de fato, constitucional. Então, esse é um impasse que a gente precisava resolver isso como? Politicamente, mas o nosso parlamento não tem coragem de tratar dessa questão, porque, como já dissemos mais cedo, eles têm medo de ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, medo de ficar inelegível, tem medo, né, de ser perseguido. Então, quem tem medo não pode fazer parte de democracia, tem que mudar de país ou procurar a democracia em outro lugar onde certamente não vai encontrar. Da Luz, é interessante porque ela usa o termo sossego eleitoral ao se referir às urnas eletrônicas. A gente acha tudo bastante interessante, para dizer o mínimo, né? Esse desejo, essa ânsia de o tempo todo defender o TSE, defender as urnas eletrônicas. Vale lembrar que o processo de 2022, a imprensa não podia mencionar que o Lula era amigo de ditadores, a Brasil Paralelo foi censurada pelo TSE também. E a gente ainda precisa colocar nessa conta, Carmen Lúcia está com 71 anos, como está uma dança danada das cadeiras no STF, há a possibilidade de uma aposentadoria precoce também para ela, mais uma prerrogativa e mais uma indicação do Lula. Bom, estamos aí no meio dos conflitos todos, né? Mas também tem essa janela. O que eu quero ouvir, Gessiane, são palavras não em defesa das urnas ou das instituições ou do que for, mas sim do eleitor. Não importam as razões. Parte considerável dos eleitores sente insegurança com esse processo eleitoral. Apenas por isso já é mais do que suficiente para mudar o sistema. Eu quero lembrar uma coisa a vocês, inclusive. Nós tivemos eleições na Argentina no mês de setembro, início de setembro, eleições parciais na província de Buenos Aires. A oposição teve uma votação expressiva do início de setembro para as votações do final de outubro, com o sistema alterado no processo eleitoral, não mais o de colocação daqueles envelopes, o resultado mudou drasticamente e a situação teve um ganho absolutamente inesperado por todos. Será que o sistema eleitoral teve algo a ver? Agora, voltemos ao Brasil. Nós temos que nos comparar com a Venezuela. Vejam que vergonha. A Venezuela tem um sistema eleitoral muito semelhante ao que pessoas aqui defendem. Pode ser melhor ou pior, mas ele dá
mais segurança, porque ele tem dois sistemas em paralelo: o das urnas eletrônicas auditadas, contabilizadas, melhor dizendo, eletronicamente, e o da impressão feita a partir do voto colocado, que pode ser conferido manualmente. São dois sistemas. Quando a gente voa no avião, eles têm quase sempre dois sistemas para tudo, para aumentar a segurança. Por que não fazer isso? Independendo de dizerem que este atual funciona, vamos dar segurança aos eleitores, que eles possam conferir de uma maneira palpável. Só melhoraria muito mais que discursos prometendo aquilo que muita gente não consegue enxergar, não é? Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.